hoje, a figueira sem frutos, o poder da palavra. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 11, no verso 12. Na medida que você for achando, você já vai levantando a sua Bíblia, sentado mesmo, que eu quero realizar uma oração. E eu creio que aonde chegar essa palavra, vai chegar também o poder de Deus. Eu creio que você que deu play nesse vídeo, não é por acaso que você está aqui. E assim como Deus vai falar com as pessoas que estão aqui, vai falar com você que está aí na sua casa, no seu trabalho, em nome de Jesus. Inclusive, eu gostaria de pedir você que está assistindo esse vídeo e você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no nosso canal, acione o sino de notificação e compartilhe essa palavra com todos os seus contatos, porque certamente essa palavra vai abençoar a sua vida, tá bom? Esse canal tem como objetivo levar até a sua casa a bênção de Deus. Para quem não me conhecia, eu sou Eduardo Giovanni e também nós temos diariamente aqui oração nesse canal para abençoar a sua vida. Você que já achou, levanta a sua Bíblia para o céu, deixa eu orar. Senhor nosso Deus e nosso querido e amado Pai, me abençoa nessa noite com a Tua presença na minha vida, de maneira que o Senhor venha tomar direção e venha guiar esse culto, que não venha ser eu a falar, porque a palavra que eu vou dar não é minha, Pai. Meu Deus, a voz pode ser minha, mas a palavra é do Senhor. Então, meu Deus, me guia, meu Pai, nessa noite, para que venha ser dito e falado aqui nessa noite, não o que nós queremos, não o que nós queremos ouvir, meu Pai, mas o que nós precisamos ouvir, e assim venhamos ser abençoados, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e amém, graças a Deus, amém. Olha, o título então da nossa pregação é esse, a figueira sem frutos e o poder da palavra. A Bíblia fala no livro de Marcos, no capítulo 11, no verso 12, diz assim: a figueira sem frutos. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve o quê? Fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. E aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Olhe para mim, preste muita atenção. Espiritualmente falando, nós vamos nos deparar na nossa vida, ou dentro da igreja ou fora, mas na vida espiritual, com três tipos de pessoas. Pessoas que são aquela árvore, aquela videira frutífera, pessoas que dão frutos, pessoas que você aproxima-se dela e você vê que ela tem muitos frutos. Nós vamos também se deparar com pessoas que vivem uma vida de aparência. Ela tem folhas, mas ela não tem frutos nenhum. E nós vamos se deparar também com o tipo de pessoas que é aquela figueira seca. A figueira seca que ela brincou muito com as coisas de Deus e hoje ela não floresce mais. Hoje ela não floresce. E por que ela não floresce, pastor? Por quê? Porque ela brincou com a misericórdia de quem? De Deus. Hoje nós temos visto, principalmente aqui no Brasil, ser pregado uma graça barata, uma graça que eu posso dizer que é sem graça, porque eles estão pregando que você não faz nada, você não precisa fazer nada, e simplesmente por você ser filho de Deus, Deus vai fazer tudo por você, e isso é mentira. É claro que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele morreu por mim e por você, e nós estamos vivendo esse tempo da graça, mas a graça não é ficar sem fazer nada, a graça não é ficar sem dar frutos. E para dar fruto eu preciso fazer o quê? O que eu preciso fazer para dar frutos? Eu preciso plantar. Quem planta, colhe. Quem faz a vontade de Deus vai receber aquilo que fez para a vida dela. Diga glória a Deus. Coloca para nós aí, por gentileza, a primeira figura, para você entender o que eu estou querendo dizer. Olha só. Às vezes, de longe, iremos olhar para alguém e pensar que ele já tem o quê? Frutos. Mas ao se aproximar, vemos que ainda não. Aí eu coloquei ali entre chaves, parênteses, né? Porque ainda não é tempo. Porque ainda não é tempo. Veja bem, olhe para mim. Jesus, quando olhou aquela figueira de longe, ele pensou que naquela figueira tinha o quê? Tinha frutos. A Bíblia fala
que Deus, os olhos de Deus passeiam pela terra procurando os fiéis. Quem são os fiéis? São aqueles que plantam e dão o quê? Frutos. Jesus, Deus está procurando os fiéis. A Bíblia fala que Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que vão adorar Ele em espírito e em ver. Então, quando Ele fala de verdadeiro adorador, quer dizer que tem os falsos adoradores. E jamais nós podemos ser um falso adorador. Jamais nós podemos ter a aparência de uma pessoa que tem uma vida frutífera, mas quando as pessoas se aproximam de nós, não vê fruto nenhum. E esse fruto, o que é esse fruto? Amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, esses frutos do Espírito Santo. Muitas das vezes tem pessoas que falam assim: não, agora eu sou cristão, eu não rio, eu vivo sério, carrancudo. Não, isso não é ser de Deus, isso é ser mal-humorado. Ser de Deus, a Bíblia fala, Davi disse que na presença de Deus há abundância de alegria. É eu ser alegre, é eu entender que eu tenho que dar fruto aonde eu for. Só que tem um porém também. Muitas das pessoas que estão dentro da igreja ainda não estão dando fruto. Muitas pessoas então que estão no nosso redor, na nossa casa, no nosso trabalho, quanto menos. Por quê? Porque tudo tem o tempo certo, tudo tem a hora certa. Jesus chega até essa árvore porque Jesus estava com o quê? Com fome. Mas Jesus, ele era 100% homem e 100% o quê? Deus. Você acha que ele não sabia que não ia ter fruto lá? Sabia ou não sabia? Sabia, mas ele quis deixar para nós de exemplo, um aprendizado para nós. Então, continuando aqui, olha só o que diz. Jesus se aproximou então, vamos ler o 13 novamente. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. E aproximando-se dela, nada o quê? Olhe para mim, às vezes, eu já vou concluir, mas às vezes a gente olha pessoas com aparência de ser uma pessoa frutífera, de ser uma pessoa que parece ser de Deus, parece dar fruto, mas só se aproximando dela para você conhecer. Por isso que você tem que cuidar qual é a mesa que você se senta. O que você tem se alimentado? Eu não digo que se tem se alimentado em questão de comida, mas com quem você tem sentado na mesa para conversar? Do que você tem dito? Do que você tem falado? Nós temos que cuidar muito do que nós falamos, porque tudo que a gente fala e faz, nós vamos ter que prestar contas. Então veja bem, aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Aí no 14, então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Olhe para mim, para você entender. A palavra, ela tem um poder muito grande na nossa vida. Foi feito uma pesquisa com arroz. Eles colocaram uma mudinha de arroz no recipiente, 2 mudinhas. E essa muda de arroz, o homem começava a falar palavras de derrota e palavras de derrota. Olha, você não vale nada. Olha, você não vai crescer. Olha, você... E começou a falar um monte de palavras de ódio. E para outra ele falava: poxa, como você vai crescer, vai ficar bonito, isso e aquilo. E eles fizeram esse experimento e eles foram observar que o que ouvia a palavra de derrota, olha, uma planta, o que ouvia a palavra de derrota, ele embolorou e não floresceu, não brotou. E o que ouvia palavras boas, fez o quê? Brotou. Por quê? Porque a palavra é uma semente. Às vezes, nós temos um sério problema. Coloca a próxima figura para nós aí, por gentileza. Às vezes nós temos um sério problema, e a gente deixa sair da nossa boca essas palavras aqui, ó. Esse não muda. Quem nunca ouviu isso, né? Talvez você até falou. Esse não tem mais jeito, não vai dar certo, ele nunca vai se converter. Eu sou um azarado, para mim tudo é mais difícil e etc. Ou seja, essas palavras, elas são uma semente. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos ver fruto dessas palavras. A gente tem que cuidar o que a gente fala, porque mais cedo ou mais tarde, nós vamos desfrutar disso que a gente falou. Então nós temos que ter muito cuidado. Vamos ler lá, versículo 11 no capítulo 20.
o poder da fé. Olha o que diz aqui, ó. Capítulo 11, versículo 20. O poder da fé. Diz assim, ó. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a... Então Pedro se lembrou-se e falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Olhe para mim. Ele tinha falado ontem: nunca ninguém jamais come a fruta de ti. Na hora que ele falou, aparentemente não aconteceu o quê? Nada. Mas aquela palavra matou a raiz daquela planta. Matou a raiz daquela árvore. Às vezes a gente fala a palavra de derrota para o nosso familiar e parece que não acontece nada. Mas se a gente continuar e não se arrepender, nós vamos ver esse mau fruto que a gente plantou, a gente vai começar o quê? Colher. Por isso que nós temos que ter muito o quê? Muito cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado. Eu até escrevi, coloca para nós a próxima figura, por gentileza. Eu até escrevi aqui para você ver. Olha só o que está escrito aqui, ó. Devemos ter o quê? Cuidado com o que falamos, pois a palavra é uma semente. Aí eu coloquei aqui um Provérbios. Esse Provérbios não se sabe se ele é chinês ou árabe, mas eu gosto muito desse Provérbios. Diz assim, ó: existe 3 coisas que não voltam atrás: uma flecha lançada, uma palavra pronunciada e uma oportunidade perdida. Então, nós precisamos entender que a palavra é uma semente. O que você quer colher na sua vida? Então você já tem que começar a arrumar o que você tem falado. Porque você pode ser uma pessoa que está dentro da igreja, que ouve todas as orações aqui pelo canal do YouTube. Pode ser uma pessoa que até lê a Bíblia, até vem na igreja, mas se você só fala a palavra de derrota, você vai colher o fruto dessas palavras. Então você tem que tomar muito cuidado. Esse Provérbios, que eu acho muito interessante, fala que não tem como voltar atrás uma palavra pronunciada, uma flecha lançada e uma oportunidade perdida. Pastor, mas a gente perde uma oportunidade e tem outra, mas não é a mesma. Quando a gente fala uma palavra, a gente pode até pedir desculpa do que a gente falou, mas vai ficar marcado. Você entende ou não? Vai ficar marcado, dependendo do que a gente falou. E outra, a palavra é uma semente. Se eu vivo falando palavras de derrota, mas cedo ou mais tarde eu vou colher isso. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Quando eu falo palavra de derrota, eu estou mostrando que eu estou sem fé. Eu estou mostrando que Deus ainda não é prioridade na minha vida. Porque quem tem Deus dentro de casa, por exemplo, eu fico vendo, um dia eu fui numa visita e a mulher olhou para mim e falou assim: pastor, o senhor podia morar aqui em casa. Aí eu falei: ué, por quê, irmã? Meu marido me chamou até de amor porque o senhor está aqui. Ou seja, o marido começou a tratar a esposa bem porque nós estávamos ali. Ele começou a tratar a esposa bem porque nós estávamos ali. Nós estávamos ali, então aquele homem tratou aquela mulher como? Tratou bem. E quando nós não estávamos, ele não tratava bem. Então, se Deus está dentro de nós, nós vamos entender assim: eu não vou deixar essa palavra sair da minha boca porque não é de Deus. Eu não vou afastar Deus de dentro da minha casa. Eu não vou afastar Deus de dentro de mim. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, nós temos que entender, quando eu me converto, a palavra que sai da minha boca é diferente. Não tem como uma pessoa que se converteu viver falando palavrão, viver xingando. Não tem como uma pessoa que é convertida falar essas coisas. Não tem como. Pastor, mas é que às vezes eu tinha hábito, eu tenho vontade, porque não houve uma conversão. Porque quem se converteu vai ter mansidão e vai ter domínio próprio. Você vai conseguir dominar o que você faz. Você vai conseguir dominar o que você fala. Quem está entendendo? Então nós precisamos entender isso. Você vê que no outro dia, quando eles passaram por ali, aquela figueira que no dia que recebeu aquela palavra parece que não aconteceu nada, no outro dia ela tinha secado desde a raiz. E se você ler os versículos anteriores, vê que ela estava com folha, ela estava verde, ela estava florida. É aquela pessoa que às vezes está dentro da igreja e é só aparência. Ela é só aparência, ela mostra ser uma pessoa de Deus, mas ela não tem fruto. E mais cedo ou mais tarde, sabe para que nós nascemos? Nós nascemos para dar fruto. E se nós não der fruto, mais cedo ou mais tarde, Deus nos corta e lança fora.
Você lembra daquele, lá em João, que fala sobre que nós somos o ramo? Jesus é a videira verdadeira. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. O ramo que não dá fruto é o quê? É cortado. E ele fala, todo ramo que estando em mim, você pode estar dentro da igreja, você pode estar dentro da igreja, você pode cantar no coral, você pode fazer parte do grupo da igreja. Se você não der fruto, você vai ser cortado e vai ser lançado fora. É a Bíblia que fala, não sou eu. Então, nós temos que atentar para isso. Olha o poder da palavra. Olha o poder da gente viver uma conduta íntegra e reta na presença de quem? E continuando lá no 22, diz assim: ao que Jesus lhe disse, tendes fé em Deus? Você tem fé em Deus? Você que está acompanhando aí, se você tem fé em Deus, escreva aí nos comentários, eu tenho. Tendes fé em Deus? Porque em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedires, credes que recebeste, assim será assim convosco. Olha só, a Bíblia fala se eu pegasse e falasse assim, olha, a pastora pega minha toalhinha aqui, leva para mim a minha toalhinha lá atrás. Eu estou especificando que é ela para fazer isso. Mas se eu falasse assim, alguém pode pegar minha toalhinha e levar lá atrás, eu estou querendo dizer que todo mundo pode fazer isso. Quando a Bíblia fala que se alguém disser a um monte, olha o que é fé. Disser um monte, uma montanha, ergue-te e lança-te no mar. A palavra de Deus está mostrando algo que é aparentemente exagerado, para que Deus mostrasse para nós que tudo que nós fazemos, tudo que acontece na nossa vida, vai ter uma mudança, vai ter uma transformação se a gente crer. Se a gente pode, Ele deu para nós o limite, que a gente pode até transportar um monte de lugar, com a palavra. Com a palavra, a gente dizer, monte, ergue-te e lança-te no mar. Agora, qual que é mais fácil? Dizer para o monte, ergue-te e lança-te no mar, ou determinar a cura na nossa família, determinar a libertação, a mudança na nossa casa? Aí tem gente que é tão incrédulo que vai falar, mais difícil é determinar a mudança na casa. Claro que não. A gente vê milhares de pessoas que se converteram a Jesus, tiveram uma vida transformada. A gente conhece milhares e milhares de pessoas. Aonde eu passei, eu vi centenas e centenas de pessoas tendo vida transformada. Eu já vi pessoas que cometiam crimes e se batizaram, se converteram, saíram da vida errada. Eu conheci famílias que, humanamente falando, não tinha jeito e foram transformadas. Se você ler na Bíblia, tem inúmeros. Mas às vezes você não precisa nem ir na Bíblia. Todo mundo conhece alguém que teve a vida transformada através de Jesus. Pessoas que você olhava e falava, essa pessoa acho que não tem jeito. Não tinha jeito para diante dos olhos dos outros, mas teve jeito para Jesus. Diga glória a Deus. Amém? Coloca a próxima figura para nós aí, em nome de Jesus. Olha só, é muito forte isso. Eu coloquei assim, ó, tudo que nós pedimos, crendo, ou seja, sem duvidar no coração, recebemos. Tudo que nós pedimos, o quê? Crendo. E esse crer é acreditar, é viver isso que você quer. Acreditar. Eu tenho colocado dentro do meu coração, e se você que é de Deus entendesse o poder que tem a oração, você jamais reclamaria. Se você entendesse o poder que tem a oração, jamais você ia reclamar. Por quê? Porque em vez de reclamar, você ia orar, você ia entrar no teu quarto, ia entrar numa guerra espiritual, ia orar, e Deus ia te responder. Então eu preciso entender que tudo que eu pedi crendo, não importa se você é evangélico ou se você não é, não importa se você está aqui dentro da igreja ou está me assistindo aí na sua casa, se você pedir crendo, você recebe. Agora, tem algo muito importante que eu queria que você aprendesse nessa noite. Não mais importante do que tudo que nós falamos, porque tudo tem uma grande importância, mas eu quero que você atente para isso. Olha o que está escrito no 25. Diz assim, e quando estiverdes orando, como que a gente ora? Falando, né?
quando estiveres orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Aí está lá entre parênteses, até dentro do versículo, mas, se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Olhe para mim, é muito importante a gente entender que tem algo que impede de Deus ouvir a nossa oração. Sabe o que é? É a mágoa. Nós vivemos um tempo que o povo está muito sentido. Eu me lembro que quando nós era pequeno, quem tem mais de 30 anos de idade, a gente quando fazia alguma coisa errada, os nossos pais disciplinavam a gente, não é verdade? E era difícil ver filho com mágoa do pai. Hoje o pai não bate, o pai dá tudo para o filho e os filhos vivem se levantando contra os pais. Verdade ou mentira? As pessoas estão ofendidas. As pessoas estão vivendo momentos de dificuldades porque elas estão ofendidas. Eu confesso para você, quando eu fazia obra em outro ministério, a gente ficava um ano e pouco numa cidade e ia embora. E eu já estou aqui na nossa cidade, já vai para 5 anos. E no começo eu sofri muito. Com o quê? Com o ciúme. Porque eu não podia ir na casa de alguém que a outra pessoa que eu fui na casa ficava com ciúme, porque eu estava na casa da outra pessoa. Eu vou aonde eu sou convidado. Aí tinha gente que falava assim, não, na minha casa não precisa convidar. Quando a pessoa fala isso aí que eu não vou na casa dela. Por quê? Porque essa pessoa que fala na minha casa não precisa convidar, ela não tem limite. Porque tem que ter limite. Eu não gosto que chegue na minha casa sem ser convidado. E eu não vou chegar na tua casa sem eu ser convidado. Não é verdade? Porque cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu costume. Tem gente mesmo, tem uma pessoa da minha família, que ela chega na casa da minha mãe na hora do almoço e fala assim, cheguei na hora boa. Claro, a hora do almoço. Meu Deus, parece que eu adivinho. Não, que meio-dia geralmente as pessoas almoçam. É ou não é? Então, no começo eu sofri muito com isso, porque eu não sabia lidar com isso. Porque eu acho que quando há ciúme dentro do coração de alguém é porque não houve conversão. Quando a pessoa é enciumada, quando a pessoa ela tem uma amizade, ela quer que aquela pessoa seja só amigo dela, ela tem um espírito demoníaco dentro dela, um espírito de possessão. Ela acha que ela é dono das outras pessoas. E nós não somos dono um dos outros. Eu tenho a minha esposa, mas eu não sou dono dela. Eu não sou dono dela. Ela tem o direito de fazer o que ela quer fazer e eu tenho o direito de fazer o que eu quero fazer. Quem compreende isso? Então, se eu não sou nem dono da minha esposa, a gente não é nem dono dos nossos filhos. Porque os nossos filhos crescem e daqui a pouco eles falam, pai, tchau, eu vou estudar lá no Japão. O que você vai fazer? Na verdade, nós não somos donos um dos outros. Nós temos que entender que esse espírito é um espírito demoníaco. Que uma pessoa que tem esse ciúme, ela cria destruição dentro da igreja, ela cria destruição no meio do trabalho. Porque se alguém se aproximar do patrão, um exemplo, ou dentro da igreja, se alguém se aproxima do pastor, ela já faz um inferno na vida daquela pessoa. Então isso não é de Deus. Não é de Deus dentro de uma família, porque às vezes existe briga dentro da família por causa desse ciúme. Às vezes chega alguém para mim e fala assim, pastor, foi jantar lá na casa de fulano. Eu já olho para a pessoa com todo respeito e falo, vai cuidar da sua vida. Porque eu não dei liberdade para você fazer isso comigo. Porque eu não faço isso com ninguém. Por quê? Porque às vezes a pessoa vem com uma brincadeira dessa, mas dentro dela já tem um espírito de ciúme. Se a gente aflorar esse espírito, vai ser um problema onde essa pessoa passar. Então nós temos que entender, colocar dentro do nosso coração, que se nós queremos que a nossa oração seja ouvida, coloca para nós a última figura aí, para mim concluir aqui em nome de Jesus. Olha o que eu coloquei aqui, preste muita atenção. Não tem como a nossa oração ser atendida se o nosso coração estiver magoado. A falta de perdão impede a pessoa de ser feliz e mostra que ainda não houve conversão. Olha só. Não tem como a minha oração, a tua oração ser ouvida se a gente não perdoar. Pastor, mas como assim? Olha o que está escrito na Bíblia.
Mas, lá no 26, se não perdoares também, o vosso Pai não vos perdoará a vossa ofensa. Que dia que eu ofendo Deus? Todo dia que você peca. Todo dia que nós pecamos, nós ofendemos a Deus. Jesus morreu por nós, Ele morreu sem ter pecado, e Ele morreu pelo nosso pecado. Então, quando eu peco contra Deus, ou quando eu peco contra o irmão, quando eu faço alguma coisa errada, quando eu prejudico alguém, quando eu falo mal de alguém, inclusive, eu quero dar um conselho para a vida: não fale mal de ninguém. A gente fala das pessoas, todo mundo fala. Eu falo de todos vocês. Eu falo de você que está aí me acompanhando. Às vezes a pessoa comenta lá, eu falo, quem será que é essa pessoa? Às vezes eu estou orando lá e falo, meu Deus, abençoe essa pessoa que eu não sei lá, que comentou que está precisando de oração para a família. Esse falar não é um falar ruim. Falar ruim, falar que desagrada a Deus, é quando você fala para o mal da pessoa. Eu estava falando hoje de manhã, tem pessoas que estão com a vida amarrada, porque vivem falando mal do pastor, da pastora. Vive falando, não sabe o peso que é ser um pastor. Não sabe, para um pastor que não leva a vida com Deus, não leva a sério, e que o objetivo dele é enriquecer, talvez ele viva uma vida sem compromisso, viva uma vida sem peso. Mas um pastor que quer pregar a palavra, quer pregar o que está escrito na palavra de Deus, ele paga um preço muito caro. Eu mesmo saí muito cedo da minha casa, da casa dos meus pais. Eu não vi meus sobrinhos crescer. Aniversário eu nunca estava lá, sempre faltava eu nos aniversários, sempre. Datas comemorativas eu nunca pude estar. Às vezes velório eu não pude estar porque não ia dar tempo de chegar. Você entende isso ou não? E às vezes as pessoas, elas têm coragem de se levantar contra o pastor, de falar mal do pastor, de falar mal da igreja. E eu só lamento por essas pessoas. Porque se você fala mal de mim e eu estou bem com Deus, você vai ter que se ver com Deus. Então se eu falo mal de um irmão e esse irmão está bem com Deus, eu vou ter que se ver com Deus. Porque Deus protege os seus. A Bíblia fala, ai daquele que se levanta contra o ungido de quem? Então nunca se levante contra ninguém. Porque o ungido de Deus não é só quem está no altar. O ungido de Deus é você que leva Deus a sério. O ungido de Deus é você que se entregou para Deus. É ou não é verdade? Às vezes a pessoa é tímida. Nem falar ela consegue direito. Mas ela é uma pessoa de oração. Não mexa com essa pessoa. Não mexa. Teve uma rainha que falou que ela enfrentava um exército armado até os dentes, mas não enfrentava um homem de oração. Por quê? Porque a oração ela tem muito poder. Nunca mexa com alguém que é de Deus. Então, eu preciso dizer para você, se você está magoado, é porque ainda você não se converteu. Pastor, o senhor já ficou chateado? Eu fico várias vezes, gente. Às vezes as pessoas falam coisas para mim, eu fico chateado e eu já falo na hora para a pessoa, olha, eu não gostei disso que você falou, mas eu perdoo você. Mas tem coisas que nos chateia. Aí, pastor, então se chatear é normal? Sim, guardar mágoa é pecado. Jesus, ele teve uma conduta. Pedro era um dos apóstolos e discípulos que tinha aproximadamente a mesma idade que Jesus. Ele era amigo de Jesus, eles andavam juntos. Ele disse para Jesus, olha, se for necessário morrer contigo, eu vou morrer contigo. Aí Jesus olha para ele e diz assim, olha Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E o que aconteceu? Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas quando Jesus aparece, e apareceu para Maria, apareceu para as irmãs, ele disse assim, avisa o meu amigo Pedro. Olha só, avisa, ele não falou assim, Pedro duvidou, não foi, falou que ia ser crucificado comigo e me negou, não, agora, não. Tomé falou que só acreditava vendo. Jesus sabia que ele tinha um coração incrédulo, Jesus falou para ele, vem aqui, toca aqui do lado. Mas Jesus não fez isso para humilhar ele. Jesus fez isso porque Jesus queria salvar ele, queria que ele acreditasse. Aí eu fico pensando, Jesus sabia todas as coisas ou algumas coisas? Todas. E ele escolheu nos 12 discípulos. Teve um que traiu, outro duvidou e outro negou. Judas, para você ter uma ideia, quando foi trair ele traiu, deu o quê? Um beijo em Jesus. Ele chegou até Jesus e falou para os homens,
o que eu beijar no rosto é Jesus. Ele foi, abraçou Jesus e deu um beijo. Judas traiu Jesus por causa de dinheiro. Ele pegou as moedas, e sabe o que ele fez depois com essas moedas? Você sabe ou não? Ele voltou lá e devolveu. E depois que ele fez isso, Jesus não precisou fazer nada com Judas. Judas se matou. Judas, ele se suicidou, ele acabou com a vida dele. E por que Judas fez isso? Judas, ele fez isso porque ele se levantou contra quem? Contra o próprio Deus. Jesus era o próprio Deus. Então eu quero dar um conselho para você que está aqui. Você quer que tuas orações sejam ouvidas? Perdoa quem te fez mal. Às vezes você cresceu sem os seus pais, sem a sua mãe, e morar na casa dos outros não é fácil, você foi humilhado. Você passou momentos de humilhação, momentos de tristeza, de angústia. Você passou momentos que, humanamente falando, você nem acreditava que você ia ser um adulto, de tanta luta que você passou. Perdoa essas pessoas. Abre o teu coração para perdoar, porque a mágoa, além de Deus não ouvir tua oração, a mágoa, sabe o que ela traz? Ela traz depressão, ela traz angústia. Perdoa essa pessoa. Pastor, mas não é justo porque ela fez tudo isso. Jesus não precisou fazer nada com Judas. Judas se suicidou, perdeu a salvação. Sabe, a Bíblia fala: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Aquela pessoa que fez o mal para você, se você libera perdão para Deus, se ela não se arrependeu, ela vai prestar conta com o próprio Deus. Quem entendeu? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Amém!